Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre outro método para resolução de sistemas lineares, que corresponde ao método de fatoração LU, que nada mais é que uma maneira de decompor a matriz dos coeficientes, para a partir disso conseguir uma solução para o sistema. Então, a ideia é a seguinte, como eu disse, né, dado o sistema AX igual a B, a ideia é decompor essa matriz A como um produto LU, em que L é uma matriz triangular inferior e U é uma matriz triangular superior. E aí, como que a gente vai fazer a solução, né? Como que a gente vai encontrar a solução? Então, a gente quer, resolver AX igual a B, certo? Bom, só que a gente vai decompor como LU. Então, a gente vai ter LUX igual a B. Então, a gente pode chamar esse UX de um Y. E chamando isso de um Y, a gente vai ter um sistema do estilo LY igual a B. Uma vez que a gente resolveu esse sistema, né, e encontrou o Y, então a gente vai resolver o sistema o x igual a y e encontrar o x que a gente quer. Tá? Então, basicamente, essa vai ser a estratégia de resolução, uma vez que a gente consiga fazer essa decomposição dessa matriz dos coeficientes como uma matriz LU triangular inferior vezes uma triangular superior, tá bom? Bom, vamos ver como que a gente demonstra aí os aspectos dessa decomposição num caso específico de dimensão 3. Mas esse processo ele pode ser estendido aí para a dimensão n, claro, né? Mas vamos fazer a análise aqui num caso de dimensão menor, dimensão 3, né? Essa dimensão específica, para a gente entender como que funciona. Então aqui a gente tem um sistema com 3 variáveis e 3 equações, certo? E essa aqui é a matriz dos coeficientes, né? Na etapa 0, a gente lembra que a gente considera esses coeficientes da etapa 0 como os coeficientes simplesmente da matriz A, né? Da matriz dos coeficientes. Bom, esse método, vocês vão ver que ele vai ser baseado no método da eliminação de Gauss. Então, vamos supor que o nosso A11 seja diferente de zero, nosso pivô é diferente de zero. Então, quando a gente considera a etapa 1 do método de eliminação de Gauss, né, os multiplicadores da etapa 1 vão ser M21, que é o A21 dividido pelo A11, e M31, que é o A31 dividido pelo A11, certo? E o que a gente faz, né, para conseguir zerar aqui esses dois coeficientes, esses dois termos, é multiplicar a linha 1 por esses elementos, fazer E2 menos ME1 e trocar a linha E2 por isso, né? Da mesma maneira, a gente troca a linha E3 por E3 menos M3E1 vezes E1. Então, isso permite que a gente zere aqui esses elementos. Bom, após essa etapa, né, o que a gente sabe? A gente sabe que a linha 1 vai permanecer da mesma maneira, a gente não mexe nela. Então, quer dizer que o A1J da etapa 1 vai ser igual ao A1J da etapa 0, né? Com J variando de 1 a 3. Quem vai sofrer alteração são os elementos das linhas 2 e 3, né? Então, a gente sabe que esses elementos vão ser dados dessa maneira, né? O A e J na etapa 1 vai ser o A e J da etapa 0 menos o M e 1 vezes o A e J da etapa 0, né? Então, isso é o que aparece na etapa, ao final da etapa 1, certo? Bom, então,
Na etapa 1, a gente vai ter, após a etapa 1, a gente vai ter esses elementos aí como elementos da nossa matriz dos coeficientes, e isso aqui, obter esses elementos nessa matriz, é equivalente a multiplicar essa matriz A dos coeficientes por essa matriz M0 aqui, né? De fato, ó, quando a gente faz esse produto, então a gente vai ter, né, multiplica aqui linha por coluna. Então a gente vai ter, como a gente tem um 1 aqui e 0 aqui, então vai aparecer nessa primeira linha exatamente A11, A21, A31. Porque aqui vai aparecer linha por coluna, vai ter só o A11. Linha por coluna vai ter só o A12. Linha por coluna vai ter só o A13, certo? Os outros elementos aqui se anulam. Bom, se a gente coloca 1 aqui na diagonal principal e aqui nessa posição A21 menos M21, que é o multiplicador da etapa, um dos multiplicadores da etapa 1, né? Então, quando a gente faz linha por coluna, então esse menos M21 vai multiplicar esse elemento da primeira linha, esse vai multiplicar o elemento aqui da segunda linha e aqui vai se anular, né? Então, quando a gente faz esse produto, isso daqui vai dar exatamente o que deveria aparecer lá, o E2, né? Menos M2, 1 é 1, certo? E se a gente considera menos M31 nessa posição A31 e 1 aqui na diagonal e 0 aqui, né? Quando a gente faz o produto, então o que a gente está fazendo? A gente está multiplicando isso pelos elementos aqui da primeira linha, 1 aqui pelos elementos da terceira linha e desconsiderando os da segunda, né? Quando a gente faz linha por coluna. E isso vai implicar que esse produto aqui é exatamente a matriz dos coeficientes que aparece como resultante aí do processo da etapa 1, certo? Então, vamos guardar essa observação. Bom, em relação à etapa 2, né? Então, em relação à etapa 2, a gente precisa pegar o pivô A22, que aparece depois da etapa 1. Vamos supor que esse pivô é diferente de 0. Então, nesse caso, o nosso multiplicador M32 é o A32 da etapa 1, dividido pelo A22 da etapa 1, e a gente vai trocar a linha E3 por E3 menos M32 é 2. Então, a gente, com isso, né, dessa maneira, a gente vai ter, né, que a primeira linha da etapa 2 vai coincidir com a primeira linha da etapa 1, né? A segunda linha da etapa 2 também coincide com a segunda linha da etapa 1, e os elementos que vão ser alterados vão ser os da linha 3, e eles vão ser alterados dessa maneira, né? Eles vão ser iguais ao A3, os elementos da linha 3 da etapa 1, menos o M32, vezes os elementos da etapa 1 relativo à linha 2, né? Então, isso significa, né, essa transformação que acontece na matriz dos coeficientes após o final da segunda etapa, vai equivaler a operar essa matriz A1 com essa matriz M1, tá bom? Que é uma matriz cuja diagonal só tem 1, e vai aparecer nessa posição aqui esse multiplicador menos M32, certo? Então, no final das contas, o processo de eliminação de Gauss, pelo menos a matriz dos coeficientes, né, vai ser resultante do produto da matriz A em cada etapa
por essas matrizes M aí, que são bem especiais, são matrizes que envolvem os multiplicadores, certo? Em determinadas posições. Menos M2, 1 na posição 2, 1, menos M3, 1 na posição... Bom, pessoal, então aí o que a gente tem, né, é que essa matriz resultante da etapa 2, então ela é dada, né, pela matriz A da etapa 1, vezes essa matriz M1 aqui, certo? E o que a gente sabe, pelo método da eliminação de Gauss, né, é que essa matriz aqui resultante da etapa 2, ela é uma matriz triangular superior, certo? Esse processo segue a eliminação de Gauss, e essa A2 aqui é uma matriz triangular superior. Então, recapitulando, o que a gente tem aqui? A matriz A dos coeficientes corresponde à matriz A da etapa 0. A matriz A da etapa 1, ela é dada pela aquela matriz M, né, na etapa 0, vezes o A. Né? E a matriz A na etapa 2 é dada pela M da etapa 1, vezes o A da etapa 1, mais o A da etapa 1 é M da etapa 0 vezes A, certo? Então, no fundo, o A da etapa 2 é o M da etapa 1 vezes M da etapa 0 vezes o A. Bom, se a gente isola o A aqui, né, supondo que essas matrizes M1 e M0 são inversíveis, então se a gente multiplica pela inversa de M1 e depois pela inversa de M0, o que a gente tem é que a matriz A ela pode ser escrita dessa maneira, certo? Então, A pode ser escrita como esse produto, inversa de M0 vezes inversa de M1, vezes o A da etapa 2, tá? Observem que esse A da etapa 2 já é uma matriz triangular superior, né? Então, a pergunta é, o que a gente pode dizer sobre esse produto inverso de M0, inverso de M1? Será que dá uma matriz triangular inferior? Então, vamos tentar computar esses inversos. Ok, então o que a gente sabe, né? A gente sabe que se a gente pega essa matriz M0, dado dessa maneira, né, e multiplica pela inversa de M0, então isso dá a matriz identidade. Então coloquei aqui os coeficientes da matriz M0 inversa em função desses Cs, né, CIJs, e o que a gente quer é descobrir quem são esses CIJs aí, para determinar essa inversa do M0. Bom, quando a gente faz as multiplicações aqui, linha por coluna, então vai aparecer esses elementos, C11, C12, C13 na primeira linha, né? E depois vai aparecer, por exemplo, ó, linha por coluna, então, menos M2, C11, mais C21, né? Menos M2 C12 mais C22, menos M2 C13 mais C23, e fazendo o mesmo processo para a linha 3, né, para as colunas aí, a gente vai obter essa linha 3 também desse produto. E isso aqui tem que ser igual à matriz identidade, certo? Então, quando a gente faz comparação elemento a elemento, a gente chega que C11 tem que ser 1, C12 tem que ser 0, C13 tem que ser 0 também, certo? Bom, acho que eu não estava mostrando, vou voltar um pouquinho, né? Eu esqueci de passar, desculpa, pessoal. A história é, eu estava multiplicando aqui linha por coluna, 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 fazendo a multiplicação dessas matrizes, né? E quando eu faço essa multiplicação, eu obtenho essa matriz aqui, tá? E aí o que eu estou dizendo é que esse produto aqui dá identidade. Então, uma vez que a gente multiplica, obtém esse resultado e faz as comparações com os elementos da matriz identidade, a gente tira aí que o C1 é 0, ou C1 é 1,
C12 é 0, C13 é 0. Bom, se o C11 é 1, então aqui ó, vai aparecer que menos M21 mais C21 tem que ser igual a 0 quando a gente faz comparação com esse elemento, né? E daí, então, a gente tira que menos M21 tem que ser igual a menos C21, ou seja, C21 é M21. Então, nessa posição aqui, onde eu tenho o C21, tem que aparecer M21 na minha matriz, certo? Então, se a gente continua fazendo isso, né, substituindo o que a gente tem, substituindo C12, por exemplo, aqui, C13, né, e fazendo as comparações, nós vamos chegar que essa inversa de M0 tem essa cara, tá bom? Se a gente faz cálculos análogos para a matriz, para a inversa aí da M1, então a gente vai chegar também que essa matriz tem essa cara, a inversa de M1. E com isso, quando a gente multiplica essas duas, nós vamos ver que o produto da inversa de M0 com a inversa de M1 dá essa matriz aqui, que é uma matriz triangular inferior, certo? Então, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo, olha, a matriz A, ela é escrita como inversa de M0 pela inversa de M1 por A2. O A da etapa 2 é uma matriz triangular superior, porque é aquela obtida pelo método da eliminação de Gauss. E quando a gente multiplica inverso de M0 com inverso de M1, a gente obtém essa matriz que é uma matriz triangular inferior. Então, de fato, a gente conseguiu aí fatorar a matriz A como uma matriz LU, uma matriz triangular inferior vezes uma triangular superior. Aqui a gente tem um teorema que garante que esse método funciona. Então, dado uma matriz quadrada de ordem n, vamos supor que AK seja a matriz constituída das K primeiras linhas e colunas de A. Então, vou pegar a submatriz, né, dada pelas K primeiras linhas e colunas, né? Então, se essa matriz AK para K variando de 1 até n-1 satisfizer que o det, o determinante dela, é diferente de 0, então a gente consegue mostrar que existe uma única matriz triangular inferior L e uma única matriz triangular superior U, tal que A é esse produto do LU, certo? E mais, né? A gente consegue ainda mostrar que o determinante aí de A vai ser o produto dos elementos aí da diagonal que aparecem no U. Isso é de se esperar, né? Porque se a matriz A é escrita como uma matriz L vezes U, então o determinante de A vai ser o determinante de L vezes o determinante de U. Só que a matriz L e a matriz U são matrizes triangulares, né? Então, quer dizer que o determinante delas vai ser o produto dos elementos da diagonal. Na matriz L, o produto dos elementos da diagonal é 1. Então, esse determinante é 1. Então, obviamente, o que vai sobrar aí é o determinante da U, que é o produto dos elementos da diagonal da U. Certo? Então, vamos assumir esse teorema, mas é um teorema que garante, né, a possibilidade da fatoração da matriz A sob essas condições, certo? E aí,
como eu disse, né, como que a gente vai resolver o sistema AX igual a B? Bom, então, A é uma matriz LU. Então, a gente tem LU vezes x igual a B. Digamos que o x seja um y, vamos chamar o x de y. Então, se a gente chama o x de y, troca isso aqui por y, então a gente vai ter um sistema Ly igual a B. Então, a ideia é, resolve Ly igual a B, encontra o y, né? E depois resolve y igual ao x, certo? E encontra o x. Como essas matrizes são triangulares, né? Para resolver esse sistema Ly, a gente vai utilizar substituições progressivas. E para resolver esse sistema Ux igual a y, a gente vai utilizar substituições regressivas, como a gente já havia feito via método de eliminação de Gauss. Bom, vamos dar uma olhada aqui num exemplo específico. Esse exemplo foi retirado do Richard Burden. Então, vamos considerar essa matriz A, dada dessa forma, com esse vetor de constantes aqui. Então, essa matriz A com esse vetor não, na verdade, desculpa. Primeiro, no item A, ele pede para a gente determinar uma fatoração da matriz A, como um produto LU, em que A é dada dessa maneira, certo? E aí, no item B, nós temos um outro sistema aqui, que se vocês olharem, é um sistema baseado na matriz dos coeficientes A, mas cujo vetor constante é diferente do vetor constante dado no item A. Então, o item A é simplesmente determine a fatoração LU da matriz A nesse sistema linear AX igual a B. E o item B é use a fatoração para resolver esse sistema, que basicamente tem a mesma matriz dos coeficientes do anterior, o que muda é o vetor constante, certo? Então, aqui, o livro já coloca para a gente, esse aqui foi um exemplo anterior dado no livro, né? E nesse exemplo anterior, ele diz que para triangularizar a matriz, para colocar essa matriz aqui desse jeito aqui, foram realizadas as seguintes mudanças. Então, na primeira etapa, a gente vai ter que trocar a linha E2 por E2 menos 2E1. O que isso significa? Que o multiplicador 2, 1 é 2, né? É o número 2. Vai ter que trocar na primeira etapa E3 por E3 menos E3, 1. Isso significa que o multiplicador M3, 1 é 3. Depois, ainda na primeira etapa, trocar E4 por E4 menos 1 é 1. Então, esse multiplicador M4, 1 é menos 1. Bom, na etapa 2, a gente tem o multiplicador 3, 2 como 4, o multiplicador 4, 2 como menos 3, e essas mudanças vão converter o nosso sistema nesse sistema triangular aqui, triangular superior, certo? Então, como a matriz triangular inferior, ela é bem característica, qual que é a característica dela? Ela tem 1 na diagonal, e aqui, superiormente, é claro, é 0, né? E o que aparece aqui abaixo da diagonal principal? Aparecem exatamente os multiplicadores obtidos nas etapas da eliminação de Gauss. Então, como que vai ser a matriz L? Ela vai ter 1 na diagonal, essa vai ser a decomposição LU.
decomposição, a matriz L vai ter 1 na diagonal, e abaixo dessa diagonal principal vão aparecer os coeficientes obtidos, os multiplicadores obtidos no processo de eliminação de Gauss. Então, o M21 vai ser 2, o M31 vai ser 3, o M41 vai ser menos 1, que aparecem aqui. O M32 vai ser 4, que aparece aqui, e o M42 vai ser menos 3. E se a gente continua o processo, a gente vai ver que o multiplicador aqui, M43, vai ser 0, porque somente com essas mudanças a gente já consegue triangularizar o sistema. Então, essa aqui vai ser a matriz L, que é obtida por meio desses multiplicadores. A matriz U vai ser dada pelos coeficientes da matriz triangularizada, né? Então, é 1, 1, 0, 3, 0, menos 1, menos 1, menos 5, 0, 0, 3 e 13, 0, 0, 0, menos 13. Então, essa é a matriz L, essa é a matriz U, certo? Essa é a decomposição em fator LU. Bom, o que a gente pode observar? Esse sistema AXB, AX igual a B, dado no item A, ele é diferente do sistema AX igual a B dado no item B. Eles são diferentes porque muda o vetor de constante, né? Se a gente fosse usar o método de eliminação de Gauss para resolver cada um deles, a gente precisaria aplicar o método para esse e depois, separadamente, aplicar o método para esse. Qual que é a vantagem do método LU? A vantagem do método LU é que você fatora a matriz A e pode utilizar essa fatoração para diferentes sistemas que são construídos mantendo a matriz A e mudando esse vetor de constantes. Então, a vantagem computacional desse método em relação à eliminação de Gauss, é simplesmente se você tem que resolver vários sistemas, preservando a matriz A e mudando apenas a matriz B, certo? Caso você vá resolver só um sistema, ele não tem vantagens computacionais em relação à eliminação de Gauss, até porque você usa eliminação de Gauss para construir essa decomposição LU. Então, a vantagem é essa. Então, no item B, a gente vai utilizar disso, ó. A gente sabe que a matriz, a gente quer resolver esse sistema, AX igual a S vetor constante. E a gente sabe que essa matriz A, ela é decomposta dessa maneira, como uma matriz LU vezes X, igual a esse vetor B. Bom, se a gente chama isso aqui de Y, então a gente fica com uma matriz um sistema LY igual a B, que é justamente esse sistema. E esse sistema é muito fácil de resolver porque essa matriz é triangular. A gente vai fazer substituições progressivas, ó. Quando a gente multiplica aqui, a gente vai ter y1 igual a 8. 2y1 mais y2 igual a 7. Mas uma vez que a gente tem y1 igual a 8, a gente substitui aqui e tem o y2. 3y1 mais 4y2 mais y3 igual a 14. Substitui y1 e y2, obtém esse y3. E menos y1 menos 3y2 mais y4 igual a menos 7. E fazendo as substituições, a gente obtém o y4. Bom, uma vez que a gente obteve o sistema, uma solução para esse sistema, né, encontrou esse y aqui, como que a gente encontra o x? Então, a gente sabe que y é igual a u, a matriz triangular superior, vezes x. Então, quer dizer que u vezes x é igual ao y que a gente acabou de encontrar. E aí a gente resolve agora esse sistema. E esse sistema é muito fácil de resolver, porque utiliza agora substituições regressivas, né?
Menos 13x4 é igual a menos 26, então nosso x4 tem que ser 2. 3x3 mais 13x4 tem que ser igual a 26. A gente utiliza x4 e chega no x3 igual a zero. Menos x2, menos x3, menos 5x4 tem que ser menos 9. Então, x2 é menos 1. E, por fim, x1 mais x2 mais 3x4 tem que ser igual a 8. Fazendo as devidas substituições, a gente chega aí que o nosso x1 tem que ser 3. Tá bom? Ok. E se a gente quiser fazer um pivoteamento aí nessa fatoração LU, como que esse pivoteamento vai alterar agora o nosso vetor de constantes? Então, às vezes é necessário, né, como a gente fez a eliminação de Gauss, fazer um pivoteamento que nada mais é que uma permutação de linhas ou colunas, quando a gente pensa também no pivoteamento completo, né? Aqui a gente vai olhar para o pivoteamento parcial. E aí, o que a gente tem que tomar cuidado é simplesmente, quando a gente faz um pivoteamento, permuta essas linhas, isso significa aplicar uma matriz de permutação no meu sistema, né? Que vai permutar tanto a matriz dos coeficientes quanto o vetor das constantes, certo? Vamos ver como que a gente faz isso quando a gente tem uma fatoração LU. Então, eu disse que a gente vai aplicar uma matriz de permutação. Vamos ver o que é uma matriz de permutação. Uma matriz de permutação é simplesmente uma matriz quadrada de ordem n, que ela pode ser obtida da matriz identidade permutando as linhas ou as colunas da matriz de identidade. Certo? Isso é uma matriz de permutação. O que é interessante é que, se você pega uma matriz A e multiplica por uma matriz de permutação P, essa matriz PA ela vai ter a mudança das linhas, a permutação das linhas, é equivalente à mudança das linhas de P em relação à identidade. Então, eu estou dizendo que a matriz PA vai ser uma matriz obtida pela permutação das linhas de A, e essa permutação das linhas de A vai imitar a permutação das linhas de P em relação à matriz identidade. Vou fazer um exemplo para ficar mais claro. Bom, então vamos supor que essa aqui é a nossa matriz A, essa aqui é a nossa matriz P de permutação. Então, se a gente olha para essa matriz P, uma matriz de ordem 3 por 3, e ela é simplesmente uma mudança em relação à matriz identidade. Se vocês observam, a terceira linha da matriz identidade foi parar na primeira linha da matriz P. A primeira linha da matriz identidade foi parar na segunda linha da matriz P. E a segunda linha da matriz identidade foi parar na terceira linha da matriz P. A matriz PA ela vai imitar essa permutação de P em relação à identidade com relação agora às linhas de A. Como assim? Aqui em P, a terceira linha da identidade foi parar na primeira linha de P. Então, em PA, a terceira linha da matriz A vai parar na primeira linha da matriz P. Aqui em P, a primeira linha da identidade foi parar na segunda da matriz P. Então, aqui em PA, a primeira linha de A vai parar na segunda de PA. E, por fim, aqui, a segunda linha da matriz identidade foi parar na terceira linha aqui da matriz P. E aqui em PA, a segunda linha de A foi parar na terceira linha de PA, certo? Então, quando eu multiplico uma matriz de permutação por uma outra, a resposta vai ser permutar as linhas dessa ou as colunas da mesma maneira
que P é permutado de acordo com a identidade. Então, vamos supor que eu tenha um sistema AX igual a B e que eu fatore esse A como um produto LU, certo? Vamos dizer que L e U, na verdade, são fatores não de A exatamente, mas de A' da matriz A, só que permutada, matriz A que sofreu permutação. Ou seja, vamos dizer que A' é igual a P vezes A, certo? Quando a gente for resolver o sistema linear do estilo AX igual a B, se a gente faz uma permutação de A, a gente também tem que permutar o B. Então, a gente precisa, ao permutar os elementos de A, replicar essa permutação sobre os elementos de B também, construir o vetor B', de modo que esse sistema AX igual a B se transforme num sistema A'X igual a B', certo? Onde A' é permutação de A, B' é permutação de B, e a gente está dizendo que A', essa matriz permutada, é obtida como um produto LU. Então, se a gente faz essas considerações, nós temos que esse sistema A'X igual a B', ele pode ser escrito como PAX igual a B', porque A' é P vezes A, mas a gente sabe que essa matriz permutada ela é escrita como LU vezes X, e a gente sabe que B' é escrito como uma permutação de B, como PB. Então, nesse caso, quando a gente aplica pivoteamento, né, a gente vai proceder de maneira análoga, né? A gente vai chamar o x igual a y, vai resolver o sistema Ly igual a permutação de B, e depois a gente vai resolver o x igual a y para obter a solução geral do nosso sistema. Então, o que eu estou dizendo aqui é, basicamente, quando a gente faz um pivoteamento, a gente está fazendo uma permutação. Como essa decomposição LU ela leva em consideração a decomposição somente da matriz A, né, a matriz dos coeficientes aí, que é decomposta, quando eu faço um pivoteamento, eu tenho que lembrar que esse pivoteamento, essa permutação, ela também é aplicada no vetor B. Então, eu não posso esquecer de aplicar essa permutação no vetor inicial B para poder resolver via decomposição LU esse sistema com B permutado. Essa é a observação, certo? Bom, essa observação aqui que está em verde eu também falei para vocês, né? Qual que é a vantagem do método LU em relação ao método de Gauss computacionalmente? E aí depende. Se você for resolver um único sistema, não tem vantagem computacional, porque inclusive para fatorar dessa forma a matriz dos coeficientes, você precisa utilizar a eliminação de Gauss, certo? Agora, se você for resolver vários sistemas AX igual a B, e de maneira que o A é o mesmo, e o que você muda é só o vetor das constantes, então uma hora você resolve AX igual a B1, outra hora você resolve AX igual a B2, e aí você tem que resolver vários sistemas. Então esse método é interessante, porque você vai decompor a matriz A uma vez e vai aplicar essa decomposição para resolver diferentes sistemas, certo? Então nesse sentido, ela se torna, esse método é mais atrativo do que o método da eliminação de Gauss, tá? Bom, por fim, fica como exercício aqui, esse exercício. Considere essa matriz A, uma matriz 3×3, e aí tem vários itens aqui para a gente pensar. Tentem encontrar a decomposição LU de A. Depois que vocês encontrarem essa decomposição LU, tentem resolver dois sistemas lineares.
um sistema linear do estilo AX igual a B, onde o B primeiro é o vetor 3, 11, 15 e depois é o vetor 1, 1, 1. Então, nesse caso, é interessante usar esse método, porque, como eu disse, a gente vai fatorar essa matriz uma vez e vai usar essa única fatoração para resolver dois sistemas. É melhor do que fazer o método de Gauss duas vezes. Bom, depois, será que essa decomposição LU é interessante para encontrar a inversa da matriz A? Tenta encontrar a inversa da matriz A partir da decomposição LU. Por fim, será que essa decomposição LU é interessante para encontrar o determinante da matriz A? Então, tenta encontrar o determinante da matriz A utilizando também essa decomposição LU. Ok?